Da promessa, tá aí a segunda temporada do UOL Investiga. E a gente resolveu tratar, Fabiola, nessa segunda temporada, de um aspecto que tinha ficado de fora da primeira, que era essas relações que o Bolsonaro e os filhos mantiveram com alguns policiais que foram acusados de integrar milícias e, enfim, de crimes muito graves lá no Rio de Janeiro. Sobretudo, estou falando do Adriano da Nóbrega, né, que o presidente homenageou, o filho também, fez discurso. Mas a gente resolveu fazer um olhar sobre todo mundo que eles homenagearam também, até para poder entender como é que foi essa construção ao longo do tempo. Deixa eu chamar uns trechinhos aqui para as pessoas acompanharem. Vamos. Vocês colocam para a gente aí o nosso primeiro trecho? Como se todos aqueles elencados como milicianos fossem bandidos. Não. É uma busca aqui da popularidade, da vulgaridade, busca de voto pelo voto, em cima da demagogia, em chefes de família. Alguns são bandidos, sim, são bandidos, mas no contexto todos, não. Alguns são bandidos, mas no contexto todo, não. Grave isso, né, Fabíola? O Bolsonaro construiu um discurso ao longo do tempo de dizer que combatia o crime, de que tinha política de segurança pública. Esse discurso que a gente ouviu é de dezembro de 2008, quando a CPI das milícias se encerrou no Rio de Janeiro, e aí o relatório foi apresentado no Congresso Nacional, e aí ele foi criticar o relatório, e aí ele queria diferenciar milicianos e bandidos, como se milicianos não fossem bandidos. E aí a gente mergulha dentro dessa história, porque essa é uma época ali em que ele já tinha homenageado o Adriano da Nóbrega. E aí eu vou pedir para o pessoal colocar o segundo trecho, que é para poder as pessoas entenderem mais também sobre esse período. Agora, uma coisa que eu quero frisar, essa rebelião é uma falsa rebelião. É um circo armado para projetar Flávio Bolsonaro. E eu vou pedir para o pessoal botar o terceiro também, que aí eu vou contar a história toda. O principal interlocutor do Flávio Bolsonaro era o Adriano. E aí eu procurei saber quem é esse rapaz aí que fala com o Flávio. E a outra coisa também, todos com celulares, falando com todo mundo, enfim, com todo mundo com celular. Então, para entender, assim, né, essa fala é de um sociólogo chamado Paulo Bahia, que foi secretário de Direitos Humanos do Rio de Janeiro entre 2003 e 2005. Ao longo dessa temporada, Fabiola, a gente fez um levantamento em torno de todos os policiais que foram homenageados pelo Clã Bolsonaro para saber quem eles eram, e a gente descobriu que eles homenagearam 75 policiais que responderam por algum tipo de processo criminal. Extorsão, organização criminosa, receptação, vários crimes, mas principalmente por homicídios. Aí, quem é, enfim, né, uma figura-chave disso? Adriano da Nóbrega. E aí, como já tinham vários dados, a gente investigou um pouco mais sobre isso. O que a gente descobre? Visitas do Jair Bolsonaro, junto com o Flávio Bolsonaro, ao Adriano da Nóbrega, no período em que o Adriano da Nóbrega estava preso. Essa fala do Paulo Bahia é sobre um desses episódios. Eles foram na Isso prisão, aconteceu... Juliana? Eles foram na prisão visitar, mas o presidente Exato. mas ele já era presidente? Não. Porque isso eu estou falando dessa época, de 2004, né? Tá, Para ficar bem claro aqui. sim. Até porque na época que o presidente assumiu a presidência, né? O Adriano estava foragido já, e enfim, depois acabou morrendo numa operação policial em 2020. Mas achei importante para mostrar, Fabíola, como é que é essa relação, né? Ele não só tinha homenageado o Adriano, tinha ali, eles visitavam, e por que eles vão a prisão, que é esse momento que o Paulo Bahia está contando. Em determinado momento, os policiais cumpriam, esperavam o julgamento, ou mesmo cumpriam ali um período de pena nas carceragens de alguns quartéis. E aí a polícia resolve criar um batalhão especial prisional para poder controlar melhor os presos.
E os presos se revoltam, né? Os policiais presos se revoltam. E aí, como conta o Paulo Bahia, criam ali uma situação de um suposto motim. Mas quem ouviu o podcast vai entender por que a gente está chamando de suposto motim e por que o Paulo Bahia conta isso. Porque ele fala que ele chega lá na prisão, ele é avisado pelo Flávio Bolsonaro que tinha essa rebelião. E aí ele vai até lá para acompanhar o que está acontecendo. Ele chega lá, não tem refém. É toda uma situação assim muito atípica para situações de rebelião em que tem um momento de tensão. Geralmente tem refém, pessoas correndo risco de vida, tem que fazer uma negociação. E quando eles chegaram lá, não era exatamente isso que estava colocado. E aí o Paulo Bahia conta, né, que ele viu o Flávio, Jair Bolsonaro lá, o Flávio dialogando muito diretamente com o Adriano durante todo esse tempo. O que me chama a atenção assim, é isso que ele falou sobre ter sido uma situação que parecia que era para catapultar ali politicamente o Flávio no seu primeiro mandato como deputado estadual. Depois também tem uma segunda visita do Jair Bolsonaro, que é na homenagem ao Adriano, quando ele ganha a medalha Tiradentes, que é a maior honraria do estado do Rio de Janeiro, que foi entregue ao Adriano na prisão. Aí, acho que a gente também explorou esse aspecto, não é por que homenagear, por que eles vão atrás dessas homenagens? Esses policiais que respondem a esses diferentes crimes, né, mas sobretudo homicídios, eles usam esse tipo de homenagem para tentar amenizar os seus processos de expulsão da polícia e até no próprio judiciário, tentar meio que mostrar como se fosse um antecedente de bons antecedentes, né, para o judiciário. Então, essa homenagem funciona dentro do processo criminal desses policiais que são acusados. Aí a gente também conta um pouco, Fabiola, sobre essa ascensão do Adriano no crime, e aí vem essa fala do Bolsonaro que me chama a atenção. Fiquei muito tempo ouvindo esse discurso, e outros do Flávio, que são nessa mesma linha, ele fica diferenciando, nem todo miliciano tem gatonete, nem todo miliciano, como se cobrar pela segurança, que também gera muita ameaça dentro de vários bairros e comunidades do Rio de Janeiro, não fosse crime, né? Naturalizar a ideia do policial de alguma maneira extorquir dinheiro de uma população às vezes carente em troca de segurança, que na verdade é o papel dele como policial fornecer, ele não pode fazer isso, é ilegal. E aí ele sempre coloca isso, né, como se uns são bandidos, outros não. A gente conta essa história, ao mesmo tempo, no terceiro episódio, contando também como o Adriano ascendeu no crime. Tivemos acesso a novos trechos da delação da viúva do capitão Adriano, a Júlia Lotufo. Quem acompanha o podcast vai ouvir lá. A própria Júlia contando parte dos crimes que o Adriano cometeu. E aí fica cada vez mais difícil, sabe, Fabiola, de olhar e achar que o Bolsonaro, durante todos esses anos em que o Adriano foi alvo de diferentes operações policiais, não sabia o que estava acontecendo e nem o que o Adriano fazia para ganhar a vida. Bom, para quem quiser, são 4 episódios, já estão disponíveis.